Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal, junto com a minha noiva. Então, se você se interessar, você pode procurar. E teve gente mais de uma, que colocou lá nos comentários perguntando assim: tá, mas e aí, como é que faz? Onde que você encontra boas mulheres, né? A mulher para casar, mulher exceção, porque o nome do vídeo é Se existe mulher exceção. Bom, em decorrência do Dia dos Namorados, eu fiz um podcast com a Júlia. Nós fizemos durante o final de semana e hoje é dia 12 de junho, então o podcast já está feito, né? É só o áudio e aí tem as imagens aí, inclusive algumas fotos da gente. Mas eu tenho que fazer um alerta aqui, porque esse vídeo não é destinado a você que está no meu canal e é MGTOW, porque tem bastante MGTOW aqui inscrito. Então eu sei que você acredita que relacionamento não vale a pena, eu sei que você acredita que não existe mulher de exceção ou que se existe ainda assim não vale a pena. Eu estou sabendo disso. Esse vídeo não é destinado a você, tá? A gente só fez esse podcast por dois motivos. Primeiro, porque dia 12, dia dos namorados, e porque tem gente que ainda acredita na possibilidade, assim como eu, e que foi lá e pediu, né? Então teve gente que foi e pediu esse conteúdo. Então foi uma conversa casual entre a Júlia e eu, e o resultado você vai conhecer agora se você decidir dar continuidade aqui no vídeo e assistir o vídeo. Então, sem maiores delongas, espero que você goste. Saudações. Frequentemente eu recebo comentários sobre perguntando, né, onde encontrar boas mulheres, onde encontrar mulheres que valem a pena e tudo mais. E eu já dei respostas aqui no decorrer dos vídeos, mas continua assim, sempre é uma coisa que é indagada no decorrer dos vídeos. Então eu acho que existe uma demanda para que para um vídeo exclusivamente sobre isso. E eu tenho aqui a minha noiva, a Júlia. Oi, pessoal. Então a gente vai tentar responder aqui essa questão da forma mais direta que a gente consegue. Então, tem algumas coisas que eu tenho que trazer com relação às estatísticas. Não faz muito tempo, tem foram divulgados aqui dados relacionados à virgindade aqui no Brasil e na verdade no mundo, e até a faixa dos 24 anos. E primeiro que existe essa coisa, esse mito de que quase nenhuma mulher chega aos seus 20 anos virgem, e isso não é verdade, né? Homens e mulheres gira lá em torno de um quarto da população, um terço da população, ou a um quinto da população. Há mais homens, os homens ficam virgens por mais tempo, né? Mas tem mais mulheres também. Tem muita mulher que chega aí aos seus de 20 a 24 anos. E então, assim, eu vou abordar essas estatísticas num outro vídeo para não me alongar muito aqui. Mas então a primeira coisa que eu acho que é importante estabelecer que sim, não não são todas as pessoas, não são todas as mulheres que são promíscuas aos 13 anos e passam a adolescência inteira saindo com indo para bailes funks e indo para balada e saindo com um homem por semana, sabe? Então, se você tem essa imagem de todas as mulheres, não é assim. A Júlia, ela, num vídeo que nós fizemos juntos aqui, justamente respondendo sobre essa questão da mulher unicórnio, né? Ou seja, aquela mulher exceção, que falam que é a mulher exceção e tudo mais.
a dita mulher exceção. E ela deu nós ali durante aquele vídeo nós comentamos algumas coisas, né? Uma coisa que eu sempre comento é que ah, as formas mais tradicionais de igreja, estatisticamente, elas são muito boas, pelo menos da Igreja Católica. Eu tenho os dados assim, as correntes mais tradicionalistas, elas vão muito bem nesse quesito, tanto no quesito de divórcio, quanto no quesito de número de parceiros antes do casamento, tanto de homens quanto de mulheres. Então, esses aspectos existem. Eu também sempre, já comentei mais de uma vez da comunidade judaica, que é uma comunidade que é fechada, mas eles preservam, eles têm o costume de preservar certos valores, né? E isso independe do posicionamento político, independe assim, você vai ter, são coisas da comunidade em si, né? Também comentei que aqui no Brasil há comunidades fechadas, tem muitas comunidades locais que preservam costumes antigos, inclusive comunidades aí que em que há casamento arranjado, né? Então assim, e é aquela história, se você não quiser seguir as regras da comunidade, você é convidado a sair da comunidade, né? Então, também, as estatísticas são boas, mas eu também abordei uma outra questão, que é o fato de que tudo isso não adianta, né? Também há regiões do Brasil em que há muito mais mulher do que homem, né? Então existe essa disparidade entre o número de homens e o número de mulheres, isso influencia. Mas um outro fator que eu falei é a questão da mobilidade urbana, né? A questão da mobilidade em decorrência de trabalhos, ou seja, não adianta muito você falar assim, eu apontar os locais em que, porque as estatísticas são locais, né? O ser humano, a cultura local é o que determina esse tipo de coisa, né? Então, se você está numa cidade, ainda que seja uma cidade pequena, em que, a cultura é já na infância, já na adolescência, todo mundo ir lá atrás da pedra, no meio do mato, qualquer coisa assim, e ficar fazendo, sabe, suruba desde cedo, não adianta. É a comunidade local, né? Então passa pela cultura local. E existe uma cultura, uma macrocultura, né, que é a cultura brasileira e que é ditada pela cultura dos grandes centros urbanos, né? Então é essa percepção, principalmente em decorrência de novela da Globo e dessas coisas assim que dão a impressão de que o Brasil, na verdade, está pior do que ele está de fato. Mas se você vive nesses grandes centros, e aí é a questão, é a maior parte das pessoas, ou seja, se você vive numa região que, que está diretamente, né, inserida nessa macrocultura, ou seja, está muito próxima, né, mais próxima daquilo que é retratado, então não adianta muito eu falar quais são as regiões que são mais. Aí as pessoas querem saber dentro lá, por exemplo, aqui de uma cidade como São Paulo, onde você vai encontrar mulheres de qualidade, né? E o problema é justamente que elas estarão espalhadas pela cidade, numa cidade de 11 milhões de pessoas. E não só isso, ainda que você encontre essa mulher, não quer dizer que você vá conseguir conquistá-la, né? Que ela tenha interesse por você, né? E a Júlia, ela, naquele vídeo em que nós fizemos, ela apontou para um fator que eu acho que é relevante. Você quer colocar a sua? Acho que o que eu falei naquele vídeo foi que é mais fácil você encontrar uma mulher que tem o potencial
de ser uma boa mulher, né? E ajudá-la a encontrar os meios para isso, né? Ajudá-la a se tornar essa pessoa. Acho que foi mais ou menos isso que eu falei, né? Foi mais ou menos isso, porque, verdade seja dita também, é um pouco a questão da juventude. Mas eu também tenho talvez outra coisa para acrescentar agora. É, pensando em outras pessoas que fizeram um vídeo sobre isso também, né, recentemente, eu acho que até aquilo que você fala, né, Rafael, sobre o MGTOW, nessa questão de você tentar ser uma pessoa melhor, essa também é uma boa estratégia, na verdade. Quer dizer, eu acho que é bom, é mais fácil você encontrar boas pessoas, inclusive, não só boas mulheres, quando você está fazendo coisas que são edificantes, certo? Então, de repente, fazer uma aula de música, sabe? Você está aprendendo um novo instrumento, mas você pode encontrar pessoas que estão nesse mesmo caminho de melhorar, então estudar, né? Então fazer cursos interessantes, assim. Eu acho que curso de música talvez tenha um potencial bom dependendo do lugar onde você vai arrumar esse curso, né? De você encontrar outras pessoas que estão interessadas em se melhorar também. Tem um aspecto que eu já abordei aqui no canal em outros em podcasts e vídeos passados, que é o seguinte: o que você deve, um aspecto, uma coisa que você deve procurar, e aí vale para homens e mulheres, tá? São justamente aquelas pessoas que têm maior capacidade de postergar gratificação, ou seja, de deixar, de sacrificar o momento por uma satisfação ainda maior no futuro, né? Então, eu tenho um podcast aqui, tem um vídeo que você vai encontrar aqui no canal, que é justamente sobre isso, né? Eu vou até deixar o link aqui na descrição, que é justamente de como foram realizados testes de crianças, né? Com crianças, isso há décadas atrás. E é aquele teste do marshmallow, em que você oferecia lá um marshmallow para as crianças, que elas podiam comer naquele momento, ou elas podiam deixar para comer daqui a 10 minutos, elas ganhariam 2 marshmallows. E assim sucessivamente. E o que foi constatado? Os pesquisadores iam acompanhando aquelas pessoas, né, no decorrer da vida, né? No decorrer como elas estavam depois passados 10 anos, depois 20 anos, depois e por aí vai. E o que foi constatado é que aquelas crianças que conseguiam deixar para mais tarde, ou seja, não comer o doce naquele momento, mas para poder comer mais, para receber mais doce depois, no geral se davam melhor na vida, né? E em todos os aspectos, inclusive na questão de formação familiar, né? Então não só se davam melhor financeiramente, como também nessas questões familiares. Então, se você puder, onde você vai encontrar acho que é uma estatística que nós não temos, né? Mas nós não temos essa estatística, mas eu acho que é um bom palpite é você procurar justamente nos lugares onde as pessoas que estão ali, né, ou a pessoa do sexo oposto, em que a assim, que ela esteja ali para uma gratificação futura, né, e não momentânea. Por isso que é sempre mais fácil a gente pensar onde não encontrar, né? É, Então, é o que a maior parte das pessoas faz hoje em dia, que é ir pra balada, ir pra barzinho, procurar em aplicativo. Aí essas são coisas que a gente sabe que não funcionam. Então eu realmente acho que a melhor maneira é seguir a sua vida e buscar coisas que vão ser edificantes pra você, porque a chance de você encontrar uma pessoa que tá tentando ser uma pessoa melhor nesse caminho é maior, né? um outro lugar que eu acho que é furada de procurar é no trabalho. Pois é.
E é um lugar onde Porque trabalho não é uma coisa que você faz pra ser uma pessoa melhor. Você, na verdade, não é que... Você é obrigado a trabalhar, né? Você tem que trabalhar. E existe muita tensão dentro do trabalho, né? Muitas guerras assim de ego. E você não tem um controle bom de quem é a pessoa que entra no seu trabalho. Isso não é um bom determinante. Mas além disso, pensando assim, no perfil mais conservador, do homem conservador que quer uma mulher que esteja disposta a ficar em casa. Bom, no trabalho ela está fazendo o oposto do que o cara quer. Também, exatamente. Então, se você quer uma guria que... Então, depende muito do que você quer também, né? Então, se você quer uma guria que seja mais pra frentex, né? De repente, agora, no mercado de trabalho, você, pelo menos assim, a chance de você encontrar uma guria que é mais ambiciosa é maior, dependendo... Maior, com certeza. Uma pessoa que vai puxar o tapete dos outros, que tá tentando galgar um lugar no mercado de trabalho em si, que esse seja a prioridade dela, é muito maior. Então eu tô me referindo aqui ao ambiente de escritório. E por que eu falo do ambiente de escritório? Eu sempre comento aqui no canal que quando eu trabalhava num escritório de contabilidade aí, minha mesa ficava do lado da mesa ficava do lado do refeitório, e eu ouvia as conversas, a mulher às vezes fala alto, e tinha umas 10 gurias ou mais no escritório. E delas, só uma nunca tinha traído o parceiro. E essa uma, assim, ela sofria... Eu só consigo descrever como bullying. Assim, o que as outras gurias faziam com ela, justamente porque ela nunca tinha experimentado outro cara. Ela só conhecia... E aí, parando pra pensar, onde foi que essa guria encontrou o cara? Na vizinhança, assim, eram vizinhos, foi o primeiro namorado, ficou o primeiro namorado. E aqui vai outra dica também, e aí pra quem é mais novo. As estatísticas mostram que não só os casamentos mais duradouros são das pessoas que se casam mais novas, e daquelas pessoas que têm o menor número de parceiros sexuais antes do casamento, mas a maioria das pessoas, quando perguntadas, se lembram com excessivo carinho, com mais carinho do primeiro ou primeira namorada, né? Então assim, é um pouco uma ideia que as novelas da Globo saíram divulgando por aí, foi que você deve curtir a vida primeiro, para depois procurar alguém com quem se casar. E essa é a receita da desgraça. Você não vai... Assim, é muito mais difícil você ter um acúmulo de experiências primeiro, para depois procurar alguma pessoa que preste. A chance disso acontecer, na verdade, diminui. Estatisticamente diminui. Mas filosoficamente também, né? É como se você estivesse agindo como se as pessoas fossem mercadorias, assim, né? Na verdade, como se você fosse rodar, vai ao shopping, você tá procurando uma calça jeans, você vai experimentar a calça jeans em todas as lojas, e aí você vai voltar naquela primeira loja e aquela calça jeans ainda vai estar lá. Não, as pessoas não são mercadorias. Você vai tirar 3 anos pra rodar e procurar homens e experimentar homens de vários tipos. Você acha que aquele primeiro que você gostou mais vai estar lá ainda, esperando por você? Então, mas Não dá pra entender. Mas né? tem muito filme que vem com essa história. Mas pensa bem, as coisas não acontecem assim. Não, é que nem aqueles filmes que tem aí de pacto, em que os dois amigos... se eu chegar até não sei quantos anos e não tivermos conhecido ninguém, a gente vai se casar. Essa ideia é insana. Essa ideia é insana. A ideia de que você vai sair curtindo um monte de gente pra depois encontrar... Imagina, você ficou com a sua última opção, gente. Vocês são a última opção um do outro. Nossa, que
que relacionamento de qualidade que vai ser esse? Você é a opção de se nada der certo, né? Nossa, que bacana. Então, mas... E... Então, assim, onde você vai encontrar mulheres de qualidade? Olha, realmente é difícil, porque elas vão estar em todos os lugares, mas diluídas na população. Mas E elas não vão estar em determinados lugares. isso a gente já estabeleceu, elas não estarão em determinados lugares. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu não sei se faz algum sentido, mas eu tenho a impressão que as coisas dão mais certo quando você conhece uma pessoa no momento em que ela está sozinha, num ambiente em que ela está fazendo um esforço pessoal, por exemplo. Por isso que eu falei aula de música, talvez, aula de uma aula de artesanato, e não vou dizer, por exemplo, uma aula de inglês, ou a própria faculdade, ou a própria escola, porque nesses locais, ou o trabalho, nesses locais elas estão muito submetidas, as pessoas estão submetidas a um comportamento de grupo. Então vai ser difícil você conhecer a individualidade daquela pessoa também, né? Então, não sei se Sim, faz não. algum sentido. Faz sim, mas qual que é a dificuldade disso? E é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, mas acho que é bom reiterar. O difícil de apontar onde você vai encontrar uma boa pessoa, uma boa mulher, um bom homem, o que quer que seja, é que você tem que ir com o interesse genuíno naquilo. Sim. Então, por exemplo, se eu virar para você e falar assim, olha, se você sai procurando, é só um exemplo, tá? Um exemplo meio hipotético, não quero dizer que isso seja verdadeiro. Mas vamos supor, se você for num ateliê de costura, né, onde tem gurias lá novas aprendendo crochê. Então, assim, você você quer vamos supor que a gente conseguiu essas estatísticas que nós não temos, pelo amor de Deus, uma só uma suposição, só uma suposição. Aí então vamos lá, estabelecemos que lá nas gurias de 15 a 20 anos que fazem curso de crochê são boas gurias para casar, ou qualquer coisa do tipo. Você não pode ir lá stalkear as gurias. Exato. Não, é por isso que eu falei que é tentar fazer algo edificante para você mesmo, né? Não adianta, você vai no curso de crochê e você não tem nenhum interesse em crochê, você acha que o crochê não é... Por que eu falo isso? Porque já aconteceu no passado aí de eu dar esse tipo de conselho para gurias próximas, né? Não vem ao caso quem aqui, mas você sabe, você sempre tem familiares e amigas e conhecidas, e eu sempre falo que não existe amizade entre homem e mulher, mas enfim, conhecidas, né? Então, e aí, onde você vai arrumar um cara legal? E eu conheço um monte de cara legal, mas eu viro e falo assim, por exemplo, você vai arrumar um cara legal, também vamos entrar no mundo das suposições e das hipóteses. Então, se você for lá no clube de pinball, lá tem uns caras legais. Se você não gosta de pinball, você vai entrar lá só pra buscar um homem, na verdade, você tá indo lá estragar o ambiente. É verdade. Você tá indo lá pra estragar o barato aquilo. Então, é o que eu sempre falo dessas vias mais tradicionais do catolicismo. Que as estatísticas são muito boas, mas faz sentido? Você não é católico, você ir lá e você vai stalkear as gurias que estão lá? É. Ou, por exemplo, você ir lá você tem lá o clube, o Judaica. Então, tudo bem. Hebraica. O Hebraica. Então, tem lá o Hebraica. Faz sentido, sei lá, stalkear as gurias que tem lá, se você não é judeu, se você não está inserido naquele contexto. Então, é muito difícil de responder esse tipo. Ela é uma resposta muito pessoal, na verdade, né?
Eu lembro do Nando Moura comentando que ele conheceu a esposa no ônibus, né? Mas aí é aquela história. Não só você tem que achar Você tem que ter a coragem de chegar na pessoa. Não, mas olha só. Mas é que, qual que é a crítica que eu vi o pessoal fazendo? É que, pô, não só o cara achou um unicórnio, ele ainda foi lá e conseguiu, né, achar o pote de ouro que fica lá no final do arco-íris. Mas você tem que entender que existem... É Não. aquilo que você fala. Mas, Júlia, porque pensa bem, tenta imaginar um monte de cara chegando nas gurias que estão no ônibus. Não é o local pra isso, entende? É difícil. Ou seja, aconteceu de maneira Mas orgânica. existe uma maneira orgânica de você fazer as coisas. Primeiro, você tem bons indicativos de candidatas fracas. Existem bons indícios de candidatas Sim, mas fracas. a questão é. Mas se você puxa uma conversa natural com uma pessoa só pra saber quem ela Não, é, mas. é uma coisa normal. Você não conversa com as pessoas no ônibus. Não, Júlia, hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas. Então, tá vendo? É uma coisa que foi. Que realmente foi o quadrinando. Eu comentei isso, inclusive, no vídeo passado. Que foi justamente a ponderação dele. Que. Você chegou a ver o vídeo passado? Ela tá fazendo um sinal de que sim com a cabeça, mas não sei, mas não importa. Tá me chamando de mentirosa em público. Não, é só que você não lembra dessa parte. Mas o que o Quadrinando. O que o Quadrinando apontou foi justamente o quê? Que na nossa época, quer dizer, quando, né, nós nos conhecemos, ou que quando o Nando Moura conheceu a guria, isso foi há 17 anos. Realmente, você entrava no ônibus e a não ser que você fosse um baita de um Zé Ruela, você não ia ficar com um radinho para todo mundo ouvir. Sim. Hoje em dia, as pessoas pegam o smartphone e Coloca colocam o fone de ouvido e aí tem os aplicativos para você escolher as pessoas com quem você cruzou através dos aplicativos. E isso... gente, isso é uma coisa muito doida. Então, mas é uma coisa... É o segredo pra não dar nada certo. É o segredo para não dar nada certo, mas é exatamente a dificuldade que que as gerações, que quem está buscando no mercado de sexual agora está encontrando. É exatamente isso que eu, tanto que essa é uma resposta que eu não tenho mesmo, né? Ou seja, que como é que você faz para lidar com esses aplicativos, com a noção de que com uma geração que está chegando agora seus 18, 20 anos, 25 anos, e cuja forma principal de paquera é você cruzar com a pessoa no ônibus e dar um like lá no final do dia para ver se ela tem um aplicativo e se ela... Ai, gente, mas aí, nesse estado das coisas da sociedade, acho que esse nem achar a mulher certa não é nem o maior problema. É tipo, o que sobrou da sociedade? O que a gente vai fazer? Começar do zero, porque... Não sei, sabe? Realmente a gente tá chegando num nível... por isso... preocupante. Por isso coisas. que eu falo que eu apoio essa coisa de... Esse estilo de vida, essa comunidade minha e tal, porque eu acho que no fim das contas, o que sobra pra você é melhorar você e esquecer isso, coloca isso de lado, porque foi o que eu fiz. Quem sabe você acha uma pessoa que tá tentando se melhorar também. Ela não vai estar usando esses aplicativos. Exato, ou seja, se você estiver focado em melhorar você e lembrar de ser honesto também, esquece essa ideia de que você tem amigas. Não existe, esquece. Amizade entre homem e mulher, principalmente pro homem, não serve. Você se conhece. Se a guria chegar pra você e falar assim, não, eu acredito que exista assim, eu tenho vários amigos. Aí você olha pra você e fala, tá, mas eu não tenho amigas, né? Eu não tenho amigas, então eu não posso ser seu amigo, né? Eu tenho interesse, eu acho você bonita, acho você legal, se você quiser tomar um café pra gente se conhecer melhor, a gente vai tomar um café, né? Mas então sempre, no fim das contas, eu sempre acabo voltando para esse ponto. Sim.
seja honesto, né? Se você tem algum interesse na guria por qualquer que seja o motivo, sexual ou o que quer que seja, seja franco, né? Seja franco, E seja educado. honesto. E educado, claro, educado. Aprende a tomar o não, né? Sim. É natural, é normal. Entenda que o não às vezes não é definitivo, mas que quando aquela guria disser o não pra você, você respeita e parte pra outra, porque não vale a pena, não vale a pena. Hoje em dia nós temos todo o aparato social contra você, né? Então nós temos leis que estão contra, tem tudo isso contra. Então, se a guria não for uma guria legal, você qualquer coisa pode ser um problema. Então, não vale a pena você se desgastar realmente, né? Então, e nesse ínterim vai melhorar, vai aprender como assim, vai aprender a tocar violão, vai aprender a tocar piano, vai fazer esporte de contato, né? Quando a gente se conheceu, Julia, eu fazia o quê? Eu fazia capoeira. Capoeira. Eu fazia capoeira e tai chi. Sim. Depois eu fui fazer o aikido. Sim. Foi isso, né? Foi. Você pegou essa época, né? Foi. No começo do namoro. Isso, no começo do namoro. Então, mas vai tentar, né? Vai. Foi um período interessante, o período em que a gente se conheceu, porque nós dois éramos novos. E a prova de que boas pessoas estão em qualquer lugar, boas mulheres estão em qualquer lugar, é que. Bom, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Que vou me colocar como. Estou falando de mim como uma boa mulher. Mas a gente se conheceu na faculdade de letras, né? Tipo, Nós. assim. Eu acho que era um lugar improvável, tanto para que eu conhecesse um cara e quanto para que você conhecesse uma mulher bacana, né? Só para contextualizar o porquê que ela está dizendo isso, é porque a faculdade de letras tem dois aspectos antes que as pessoas, né, tenham a ideia errada. Mas tem dois aspectos que são, assim, é difícil de negar com relação à faculdade de letras. Primeiro, que é uma faculdade Só tem mulher. que só tem mulher, né? Então tem muita. E assim, tem um viés mais progressista, mais feminista, Tem muita mulher doida lá. mais de liberação sexual, né? Tem muita festa, tem muita. O próprio ambiente universitário, mesmo que não seja de letras e tal, é um ambiente que é de muita. A galera entra achando que vai aproveitar a vida agora e não sei o quê. Muitas pessoas que vieram do interior, por exemplo, agora estão longe dos pais. E aí esse clima de curtição é muito presente, né? No ambiente universitário também. Sim, exatamente. Mas a gente se conheceu num período específico, quer dizer, nós dois tínhamos acabado de chegar, a gente se conheceu no começo da faculdade. Sim. Então, nenhum de nós tinha grupo, nenhum de nós tinha, né, a gente estava muito sozinho. Sim. Entrando ali naquele ambiente, né? A gente esperava certas coisas dali e nós não tínhamos nossos grupinhos, a gente ainda não tinha aderido a nenhum tipo de vida universitária em específico ainda, né? Sim. Então eu acho que foi bem providencial a gente ter se conhecido nesse momento, né? Sim, sem dúvida. De fato, também era pouco provável que ela fosse encontrar um relacionamento lá, porque tem muito poucos homens lá na faculdade de letras, e além disso também tem muitos dos homens muitas das pessoas do sexo masculino que estão lá são homossexuais. Sim. Então assim, não é o lugar. Então, porque respondendo aquela questão, onde estão os bons homens e as boas mulheres? E aí eu volto para aquela questão de que em todo lugar. E olha, eu vou te falar, eu conheci pelo menos mais uma guria lá na Letras que era uma boa guria. Também uma pessoa religiosa. Também. Uma pessoa religiosa e que resolveu fazer letras, né? Então, isso. Aí, assim, qual a probabilidade de você encontrar
trabalha com artes cênicas. E é verdade. Mas, não, mas calma. Mas na igreja. Porque ela trabalha com artes cênicas, mas é na igreja. É. Aí é. Ou seja, no fim das contas, volta pra igreja. São todas as gurias da igreja que são Não. boas, que valem a pena? Não, mas se você for buscar estatisticamente falando, porque é diferente quando as leis humanas, eu acho que dá para encerrar aqui. Quando as leis humanas não dão conta de conter a sexualidade dos homens, de homens e mulheres, quem vai conseguir, né, se controlar, né, quem vai conseguir se manter firme nesses propósitos relacionados a casamento e tudo mais, no fim das contas, serão aquelas pessoas que têm que responder a uma força superior à dos homens. Ou que tenha pelo menos um propósito muito firme em fazer isso, né? Por algum outro motivo, talvez possa ter alguém que ache algum outro propósito para se manter firme nisso. Qual? Eu não sei, se é realmente muito... Você tem muita certeza daqueles princípios, que aquilo é o certo. Não, você conhece alguém? Não. Então, se você não conhece Tô dando ninguém, o benefício da... você está tentando dar o benefício da dúvida. É. Porque, assim, talvez exista, em teoria. Mas aí é o unicórnio dos unicórnios. É o cisne negro dos cisnes negros. Entendeu? Porque, pelo menos assim, eu posso falar quantas pessoas a gente conhece. Assim, acho que não dá pra contar quantas pessoas a gente conhece no mesmo meio em que nós estamos falando que a gente acabou de falar da letras, certo? E no fim das contas, quando você para pensar, pelo menos nos aspectos em que estão nos perguntando, certo? Com os critérios que nós estabelecemos no princípio, certo? Então, quando você para olhar, observando estes critérios, porque é claro que você pode ser uma pessoa muito feliz sendo super progressiva e assim, mas aí é outros 500, né? Então, se você acha se você está me ouvindo e você acha que o modelo de familiar pode ser aquele do McLanche Feliz, né? Então, tipo, Tudo é família. e tudo é família, então é outros 500, não vou entrar aqui nesse mérito, o que eu penso sobre isso não faz diferença, mas quando a gente para olhar, as únicas pessoas que a gente conhece que se casaram, estão casadas, e assim, nós nunca ouvimos falar de um caso, não sabemos de nada de errado, não, pelo menos não nos chegou nada que a gente visita, parece que Eu lembrei mais um caso também de lá, mas ela também é religiosa. religiosa. Então, não, toda vez que todos os casos em que a gente consegue pensar é de gente religiosa. Eu acho que não tem como escapar um pouco dessa questão religiosa. E eu acho que com isso eu vou ficando por aqui. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Julia? Não. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente só fez esse podcast aqui porque realmente, né, teve mais de uma pessoa perguntando e pedindo. E a minha resposta é, no fim das contas, não sei. No fim das contas, a minha resposta é que são pessoas que estarão pelo menos não fora das comunidades fechadas, fora dos ambientes controlados, nos ambientes urbanos. Essas pessoas necessariamente estarão espalhadas pela sociedade, espalhadas pela cidade. E se você for depender disso para ser feliz, você realmente está ferrado. Então, nesse ponto, segue o seu próprio caminho, vai melhorando, mas
com o foco de melhorar a si mesmo. Quem sabe, com sorte, você não acaba encontrando uma outra pessoa que esteja tentando também melhorar a si mesmo e que seja filosoficamente e teologicamente, assim, esteja firme em seus propósitos e que seja temente a Deus e enfim. Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.